Então, vamos lá para a aula de provas da literária, semelhanças e diferenças entre o conto e a crônica. Meu nome é Tereza, sou professora de literatura e de língua portuguesa. Vamos lá. Conceito. A crônica é um gênero literário que aborda temas cotidianos sobre um curto período de tempo que, quando iniciou sua produção, era essencialmente para ser veiculado na imprensa, seja em páginas de revistas, seja de jornais. É produzida com uma finalidade utilitária e pré-determinada, agradar leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim uma familiaridade entre o escritor e os leitores. A crônica é um texto curto que, em suas primeiras concepções, tinha por finalidade ser publicado em jornais e revistas, assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, que constituem a base da crônica. O cronista dá um toque próprio aos acontecimentos cotidianos, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia e crítica. A partir de um olhar apurado dos fatos cotidianos, assim a crônica situa-se entre a literatura e o jornalismo. Pessoal, a crônica ela era feita para ser vinculada em páginas de jornais e revistas, portanto, ela tem um público-alvo que são os leitores desses jornais e dessas revistas. Até hoje, a crônica ela é veiculada dentro dos jornais eletrônicos e revistas eletrônicas. Esse público-alvo ele é conciso. Logo, os fatos cotidianos envolvem todo esse cotidiano do público-alvo, tá? A palavra crônica deriva do latim chronicus, que significa tempo, ou seja, relato do acontecimento em ordem cronológica. Essa prática chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX e era parecida com os textos dos jornais franceses. Alguns escritores brasileiros que escreveram crônicas: Machado de Assis, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Alcântara Machado, Moacir Clears, entre muitos. Os tipos de crônica. Crônica descritiva, que vai descrever o espaço, o local, o personagem, o acontecimento. A crônica narrativa vai ter em si um enredo, um começo, um meio e um fim. Vai conter os elementos da narrativa. A crônica dissertativa vai conter argumentos sobre certo acontecimento do cotidiano, sobre o cotidiano em si, sobre algum fato. A crônica narrativa descritiva também vai narrar, também vai conter os elementos da narrativa, mas também vai ter a descrição de alguma coisa, de algum personagem, de algum fato do cotidiano, de alguma característica do personagem, ou mesmo do espaço onde aconteceu. A crônica humorística é a crônica que satiriza algo, vai satirizar algo do cotidiano, vai questionar pela sátira, pelo humor. A crônica lírica e poética vai conter os elementos da poesia, vai conter figuras de linguagem, vai conter elementos da poética. A crônica reflexiva vai levar o leitor a pensar sobre o seu cotidiano, sobre os fatos acontecidos e sobre os atos das pessoas. O que é o conto? Do latim, contare, contar, falar. O conto é uma narrativa breve e concentrada que se propõe a captar, a compreender apenas um momento, um episódio da vida dos personagens. O conto é um tipo de expressão literária que traz um relato de acontecimento, de extensão breve. O conto pode variar de tamanho, mas é sempre uma história que não toma muito tempo do leitor. O espaço em que atuam esses personagens é restrito, limitado, e o episódio localizado passa-se geralmente em um curto espaço de tempo, horas ou dias. Os seus personagens são, em geral, retratados rapidamente com poucos detalhes. O conto é um gênero narrativo conciso. Características do conto. O conto é um texto narrativo de curta extensão, logo suas características são os elementos da narrativa apresentados com um curto desenvolvimento. Vamos lembrar os elementos da narrativa, pessoal. Os elementos da narrativa: o enredo, desenvolvimento de uma ação, da narração de um fato, o encadeamento dos momentos da narrativa, a introdução, o clímax, o ponto culminante e o desfecho. Agora vamos lá para as perguntinhas clássicas. Quem participa da narrativa? Os personagens, que geralmente em um conto são poucos.
O espaço, que é o espaço, é onde acontece a narrativa. O fato se dá geralmente no mesmo lugar, uma mesma cidade, um bairro, uma rua, uma casa. Por ser uma narrativa concisa, então o espaço também vai ser breve, vai ser conciso. O que acontece? A ação dentro da narrativa. O conto relata um único conflito, um único acontecimento. É o fio condutor da história. O tempo, quando se passa. O fato narrado desenrola-se geralmente num curto espaço de tempo, algumas horas ou alguns dias. O tempo ele pode ser psicológico, marcado pelos atos e acontecimentos com os personagens, ou cronológico, diante de datas, meses e anos e etc. Pessoal, lembra do Cronos que eu falei do tempo? Então, essa marca cronológica ela acontece quando aparecem as datas, os meses, os anos dentro da narrativa. O clímax, que é o ponto máximo de conflito da história. Vamos lá para a estrutura do conto, pessoal, a estrutura do conto. O narrador, que é em primeira ou terceira pessoa, nós já vamos conversar sobre isso. O enredo, começo, meio, fim. O conflito, ponto A, o conflito, a ação, né? O tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, como já vimos. O espaço, que é o local onde acontece a ação. O clímax, que é o ponto máximo dessa ação. E o desfecho, que é o final, a conclusão dos fatos. Os tipos de conto, eles podem ser fantásticos, com a presença do elemento fantástico, um mago, um fantasma, um duende. De suspense, que vai fazer o leitor ficar esperando por algo que vai acontecer. Românticos, que podem narrar os romances. Ou de ficção científica. O foco narrativo, o narrador. Agora a gente vai conversar sobre o narrador em primeira pessoa, que conta e participa da história. Esse narrador, ele limita-se a saber de si próprio, ele fala de sua própria vivência dentro da história, dentro da tua perspectiva. Agora, o narrador em terceira pessoa, ele só conta e não participa da história. Ele pode ser um narrador que apenas observa, que é o narrador observador. Ele vai limitar-se a descrever o que está acontecendo, falando do exterior, falando sobre o que está observando. Não se coloca dentro da cabeça do personagem. Assim, não sabemos suas emoções, ideias, pensamentos. O narrador apenas descreve o que vê. No mais, especula. Ele só descreve o que observa. Esse é o narrador observador. Em terceira pessoa, não participa da história, só descreve o que observa. E tem o narrador onisciente, que conta a história e sabe tudo o que acontece com o personagem, inclusive suas emoções. Sabe seus destinos, as ideias, os pensamentos, como se narrasse de dentro da cabeça das personagens. Esse é o onisciente, ele sabe tudo. Ele conhece até as emoções mais íntimas. O conto é uma história completa e fechada como um ovo. É uma célula dramática, um só conflito, uma só ação. A narrativa passiva de ampliar-se não é um conto, tá? As semelhanças e as diferenças entre o conto e a crônica. O conto é uma narrativa curta, o tempo em que se passa é reduzido e contém poucas personagens que existem em função de um núcleo. É o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra a todo mundo. Pode ter um caráter real ou fantástico, lembram? Não pode acontecer com todo mundo, porque em um conto pode ter o quê? Pode ter um duende, ou não. Se ele for um conto fantástico, pode ter. E nem todo mundo pode ter um duende, né, gente? Ninguém pode ter dentro da realidade. Isso é uma grande diferença do conto para a crônica. Por quê? Porque a crônica, ela vai narrar fatos do dia a dia, vai relatar o cotidiano das pessoas, as situações que presenciamos e já até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza de ironia, às vezes até do sarcasmo. Não necessariamente precisa se passar em um intervalo de tempo grande ou pequeno. Ela apenas acontece, é um fato do cotidiano.
Agora a gente vai conhecer um pouco da crônica da Clarice Lispector. Tá? Não é à toa que essa autora ficou muito conhecida agora nas redes sociais, até com algumas citações que não são delas, que são atribuídas a ela, mas ela é um expoente dentro da nossa literatura e ela foi um ícone, não só como escritora, mas como pessoa também. A forma como a Clarice observava o mundo e observava a vida a tornou a representatividade que ela é. As crônicas que escrevia ao Jornal do Brasil, Clarice Lispector não poderia deixar de conservar uma das suas maiores características como escritora, o seu profundo estranhamento com o mundo. Um gênero de densidade limitada como a crônica, Clarice discorre sobre um cotidiano singelo, mas tratando da autora, é como se nele fosse como colocado uma lupa. Assim, o cômodo da sua casa, sua rotina como escritor e jornalista, as viagens no exterior e as ruas do Rio de Janeiro são o mundo, em todo o seu peso existencial. A dor existencial da Clarice é muito intensa e declarada em seus escritos, tá, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho agora com uma crônica que ela escreveu ao Jornal do Brasil chamada Tão Sensível. Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter com a sua vida. Uma crise de profunda piedade. A cabeça, tão limitada, tão bem penteada, mal podia suportar perdoar tanto. Não podia olhar o rosto de um tenor enquanto ele cantava. Virava o rosto magoado, insuportável, não suportando a glória do cantor, e às vezes comprimia o peito com as mãos bem enluvadas, assaltada de perdão. Sofria sem recompensa, sem mesmo a simpatia por si própria, até que um dia se curou, assim como cura uma ferida seca. Foi essa mesma senhora que sofria de sensibilidade como de doença, que escolheu um domingo em que o marido viajava para procurar uma bordadeira. Era mais um passeio. Quanto a isso, nada se podia dizer contra. Ah, ela sabia passear. Como se ainda fosse uma menina que passeia na calçada. Sobretudo, quando sentia que seu marido a enganava. Assim foi procurar a bordadeira no domingo de manhã. Desceu a rua cheia de lama, de galinhas, de crianças nuas. A bordadeira na casa cheia de filhos, em vias de fome, um marido tuberculoso. A bordadeira recusou-se a fazer a blusa porque não gostava de ponto cruz. Saiu afrontada e perplexa, com a liberdade da bordadeira. Sentia-se tão suja pelo calor da manhã. Um de seus prazeres era o de pensar que sempre, desde pequena, fora muito limpa. Em casa almoçou e deitou-se no quarto meio escurecido, cheio de pensamentos maduros e sem amargura. Oh, por uma vez ao menos não sentia nada, senão essa espera em meio à escuridão. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham sentido toda a profundidade da Clarice Lispector em narrar esse episódio cotidiano, de uma vida tão cotidiana. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre o conto e a crônica. Muito obrigada, pessoal, até a próxima.